Tão deplorável quanto os 90 minutos vistos em Alagoas foi o pós-jogo, o pós-derrota. As atitudes e a forma como o Grêmio reagiu ao placar de 2-0 para o CRB. Nós vamos falar aqui os bastidores do resultado e o que fará o Grêmio a partir de agora na Série B. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO. Então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla, cara. Você que passou na KTO e jogou no Tricolor, tinha confiança no resultado, acabou se dando muito mal. E quem, por acaso, jogou CRB, acho difícil alguém jogar CRB, mas quem jogou se deu super bem. Aquela história, tu deixa o jogo sempre mais interessante. Usa o cupom ADUPLA e você ganha 20% em cima do primeiro depósito. Eu quero comentar aqui com vocês aquilo que rolou lá no estádio Rei Pelé, a derrota do Grêmio pelo placar de 2-0 para o CRB. Quem acompanhou o jogo sabe o fiasco que foi, mas pior do que a partida, pior do que o desempenho esdrúxulo, individualmente falando até dos jogadores que participaram, coletivamente falando, o time não funcionou, pior do que isso foi o pós-jogo. A forma como o Grêmio reagiu ao resultado de derrota, a forma como o Grêmio assistiu o placar de 2-0. Primeiro ponto que eu quero colocar aqui, tá? O Denis Abraão chegou a dizer que foi uma derrota muito boa, que pode ter sido uma derrota muito boa. Essa frase, ela machuca no ouvido. Mas eu também quero dizer que talvez o Denis Abraão tenha sido o cara mais lúcido da entrevista, com exceção dessa frase. Talvez o Denis tenha sido o cara mais lúcido quanto ao contexto, porque ele fez cobranças, disse que o Grêmio, tecnicamente tem as suas limitações, que o time não é nada daquilo que muitos pintavam, que não tem nada resolvido, que precisa melhorar, precisa fazer diferente para ter resultados diferentes, e é verdade, porque o Grêmio fora de casa, com exceção do jogo contra o Guarani, é um time que parece não querer a vitória. O torcedor reclama muito disso, tem bons resultados, tem até uma boa campanha se olharmos os números, mas fora de casa é um time que não consegue ter a ambição do resultado positivo e parece parir uma bigorna para empatar e muitas vezes, deixar pontos importantes, como foi o caso no duelo contra o CRB, a derrota do Grêmio. Foram poucas as derrotas nesta Série B do Brasileirão, mas para o CRB, da forma como foi, machucou bastante. O que incomodou demais, e eu achei lamentável, mais lamentável do que a derrota em si, mesmo tendo um jogador a mais para o CRB que luta para não cair para a Série C, foi a postura do grupo de jogadores. Na saída de campo, os atletas deram explicações esdrúxulas, um comportamento até infantil, arrogante. Isso aqueles que falaram, porque alguns se negaram a falar, alguns se negaram a dar explicações. O Pedro Jeromel, por exemplo, ele foi perguntado pelo repórter Rodrigo Oliveira da Rádio Gaúcha, que estava no estádio Rei Pelé, como é que foi o lance do pênalti? Porque a origem do segundo pênalti é uma falha do Pedro Jeromel. Ele vai pra frente, se embanana com a bola, tem o contra-ataque, ele tá recompondo em velocidade, a bola pega na mão dele. O Rodrigo fez a pergunta, o que aconteceu, Pra ele fazer a avaliação, uma pergunta normal, nada demais, é pra explicar o lance. Ele disse, não, a bola bateu na minha mão. Que a bola bateu na mão, todo mundo viu. Não precisa da explicação do Pedro Jeromel, ou seja, ele minimiza o fato. O Rodrigo Ferreira disse na saída de campo para a Sport TV que com um jogador a menos era mais difícil. Ou seja, o Grêmio tendo a vantagem numérica, dentro de campo, a vantagem de ter um jogador a mais, o jogo ficaria mais difícil. São coisas que machucam. Eu vi muito uma tentativa de minimizar o resultado. O Guilherme falou mais de uma vez que o jogo, foi dominado pelo Grêmio no início. O pênalti para o CRB foi aos 5 minutos. O Grêmio não chutou uma bola no gol antes da penalidade. Então não teve domínio. O próprio Denis chegou a dizer que o Grêmio amassou. Não amassou coisíssima nenhuma. O Roger Machado, ele demonstra um descontentamento durante a sua entrevista coletiva com as críticas. Chega a afirmar que o grupo já é cascudo o suficiente para lidar com as críticas que desde o início da competição tomam conta do ambiente, que a imprensa fica duvidando da qualidade do grupo, duvidando da possibilidade de um acesso ou não, enfim.
O Grêmio reagiu muito mal a essa derrota. Tem muitas lições que precisam ser tiradas deste resultado. A forma como a equipe se comportou, as variações táticas que não deram certo, o Diego Souza recuado no meio-campo, não deu resultado nenhum. Ah, mas deu certo contra o Operário, o Roger pode contra-argumentar. Contra a equipe do CRB foi lamentável. O Grêmio perdeu um centroavante, que é artilheiro, e não ganhou um meio-campista. Foi assim, uma noite a ser esquecida, mas para o Roger, uma noite a ser lembrada. O argumento do treinador é que o tricolor não pode deixar para trás o que aconteceu em Alagoas para tirar como lição. O Grêmio perdeu o zagueiro Pedro Jeromel para o jogo contra o Cruzeiro e Natan já está confirmado como substituto para a partida, tá? O Roger, ele terá o retorno do Ferreira, o próprio Denis confirmou na entrevista coletiva, e tem agora toda a semana para trabalhar, tendo em vista esse confronto, que eu não sei mais se é confronto direto, uma vez que o Cruzeiro, com o empate que teve na rodada, aumentou a vantagem. O Grêmio teve a chance de diminuir, tá, a vantagem do Cruzeiro, e o Cruzeiro acabou aumentando. Agora a diferença é de 10 pontos para o líder da Série B. Vamos para as notas e cotações, falar um pouquinho desse jogo, tá? Individualmente dos jogadores. Quero destacar aqui o goleiro Breno. Achei muito mal o Breno. Muito mal mesmo, tá? Eu dou uma nota 5.5 para o Breno. Pênalti ele não tem culpa, não é isso. O Breno, eu senti o Breno atrapalhado, ansioso, nervoso. Por isso eu dou um 5.5 para o Breno. A tranquilidade, para mim, é básico de um goleiro. Rodrigo Ferreira, nota 5. O Rodrigo foi driblado infantilmente no primeiro gol. Um drible, assim, difícil de justificar e explicar. E aí tem a origem, né, do drible que causa a penalidade, porque o Biel, meu Deus, o que o Biel fez, mas eu falo ali na frente. Pedro Jeromel, mal no jogo. Não gostei do jogo do Pedro Jeromel. É responsável direto pelo segundo pênalti, não apenas pelo toque de mão, mas pela ida ao ataque, pela tentativa de ataque e pelo embananamento lá na frente. Dou nota 5.5 para o Pedro Jeromel também. Bruno Alves foi o zagueiro mais seguro do Grêmio. Nota 6. Diogo Barbosa, não tem como ganhar com o Diogo Barbosa. As derrotas do Grêmio contam todas com o Diogo Barbosa. Não é coincidência, os deuses do futebol não permitem. Os deuses do futebol, né, eles não deixam um time passar em campo com o Diogo Barbosa, não deixam um time passar em branco, né, não deixam um time passar impune com o Diogo Barbosa no campo. Nota 5 para o Diogo Barbosa, não vou reduzir demais também. Matias Vijaçante, começou errando muito, mas teve um jogo de recuperação, tá? Teve um jogo de recuperação. Para mim, um dos melhores jogadores do Grêmio em campo, na taxa de participação e acerto. 5,5, também não é grande coisa não. Lucas Leiva, pesado. Sinceramente, eu acho que o Lucas Leiva é reserva do time do Grêmio. Ou ele é primeiro volante, ou ele é reserva. Essa história dele ser o segundo volante, jogar do lado do Vijaçante, não dá, cara. É um ou outro. E hoje o momento é do Vijaçante. Dou nota 5.5 para o Lucas Leiva. No contra-ataque do segundo gol, o cara tá, né, carregando um saco de cimento nas costas. Ele não tem velocidade, tem que jogar posicionado. Essa história dele ficar se movimentando acaba prejudicando o futebol dele. Campaz, nota 5 também. Nada participativo. Gabriel Teixeira, responsável pela tragédia. Foi ele que fez o primeiro pênalti. Nota 5. Guilherme, ele foi, a gente não viu o Guilherme, nota 5. E lá na frente, Diego Souza, nota 5, não fez nada como meia também. Elkson entrou, os jogadores entraram, os caras que entraram não vou nem avaliar. Foi uma noite lamentável, com uma postura lamentável, com uma empáfia lamentável, e o Grêmio se complica para quem quer ser campeão da Série B. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, comenta aqui embaixo o que você achou, e a gente se vê. Tchau, tchau.